Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Oi, boa tarde, Cássia, Nadédia, ouvintes, quem nos assiste. Uma excelente semana para todo mundo. Boa tarde, Vera. Vera, depois de muita expectativa, houve aquela conversa que era esperada entre o presidente Donald Trump e o presidente Lula, também com a participação de outras autoridades. Vera, que balanço que dá para a gente fazer desse primeiro contato? Cássia, o que eu consegui até aqui não difere muito dos relatos oficiais e daqueles primeiros relatos feitos pelos participantes ali da conversa, de que foi uma conversa boa, em que eles reiteraram ali a impressão amistosa e simpática que tiveram no breve encontro entre os dois na Assembleia Geral da ONU, no fim de setembro, e que estão acertando a possibilidade de se encontrar pessoalmente, uma reunião que pode acontecer na Malásia até o fim do mês, porque os dois vão estar lá para um encontro entre vários países relativo ao Sudeste Asiático. O que fica ali de concreto e de importante, né, desse primeiro encontro? Essa primeira conversa. Foi uma conversa relativamente longa, por ser remoto, por ser uma videoconferência. Eles falaram por cerca de 30 minutos. O presidente Lula pôde fazer já os pleitos que interessam ao Brasil, ou seja, o fim do tarifaço, né, da sobretaxa de 40%, porque o Brasil é taxado em 50%, mas os 10% eram anteriores. O que houve foi uma sobretaxa de 40%, e são esses 40% que o Brasil está reivindicando que sejam retirados dos produtos brasileiros, e também o fim de outras sanções de natureza política contra autoridades e funcionários públicos brasileiros. E fez isso, aparentemente, sem oferecer nenhuma contrapartida até aqui. Então, foi uma participação altiva do presidente Lula, né, na linha do que vinha sendo até aqui, de defesa da soberania, defesa dos interesses nacionais, e sem apressadamente se dispor a atender a pleitos do governo americano, como fizeram outros países. Muitos países que foram taxados, né, nas suas relações comerciais com os Estados Unidos se precipitaram em oferecer uma série de vantagens para os Estados Unidos, uma coisa que o Brasil até aqui não fez. Poderá vir a fazer, tem instrumentos para fazer, existe um interesse norte-americano em terras raras e em minérios críticos que o Brasil pode até colocar na mesa, mas o fará num segundo momento. Então, me parece uma abordagem inteligente e meticulosa do governo brasileiro, e que demonstra que houve uma preparação prévia para essa conversa. Aquilo que eu defendia, que a área técnica se debruçasse sobre o que era possível fazer e instrumentalizasse o presidente da República com essas informações, com esses dados, e principalmente com uma estratégia de como lidar com alguém muito imprevisível como Donald Trump. Parece ter funcionado. A tal química que teria acontecido entre os dois no primeiro encontro breve lá na ONU, parece ter se mantido, porque o Trump fez até uma brincadeira, segundo relatos, dizendo que o encontro com o Lula foi uma das poucas coisas boas que aconteceram com ele lá na ONU. Lembrando que a escada rolante pifou, o teleprompter não funcionou e tal. Então, esse clima positivo, que muitas vezes é um mise-en-scène, né, um pouco de encenação por parte de chefes de estados em conversas desse tipo, mas isso ajuda a destravar as relações, ajuda a destensionar o ambiente, principalmente no momento em que a gente venha numa escalada retórica muito grande, sobretudo dos Estados Unidos, em relação ao Brasil, aquela coisa de que aqui não havia democracia, de que aqui os direitos humanos não eram respeitados. Tudo isso parece ter ficado um pouco para trás, e a gente tem a chance e as bases para estabelecer uma conversa de alto nível, uma conversa em bases técnicas, que é o que mais interessa ao Brasil. Então, acho que esse é o principal efeito positivo dessa conversa, que foi uma surpresa aí para a abertura da semana. Ela veio sendo negociada no fim de semana e que deve levar a um encontro presencial entre os dois, e principalmente a uma abertura de canal
para que entrem os negociadores em cena. Então, deverão entrar o ministro Fernando Haddad, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira, conversando com as suas contrapartes norte-americanas, para aí sim fazer o trabalho que interessa, o trabalho de formiguinha, de mostrar que o tarifaço não é bom, que ele não é justo e que ele prejudica, inclusive, empresas e consumidores norte-americanos. Gera muita curiosidade a possibilidade de um encontro pessoalmente entre os dois, né, Vera? Até porque o presidente Lula costuma ir muito bem nesse tipo de situação, mesmo em encontros com líderes com os quais tem muitas divergências ali no campo político. Verdade absoluta, Nadédia, se aponta algo muito importante. O Lula ele tem traquejo para essa conversa ali informal, para essa coisa dos gracejos, do tapinha nas costas, para tentar agir com naturalidade e arrancar alguma naturalidade de encontros, mesmo com líderes que ideologicamente não tem nada a ver com ele. Então, isso pode ter acontecido nesse primeiro encontro, alguma coisa assim que tenha levado o Trump a prestar mais atenção. Ó, esse aí é o cara do Brasil, deixa eu ver o que ele vai falar. E mesmo tendo sido um discurso duro em relação aos Estados Unidos. E também a gente parece que vai para essa negociação, e isso é importante, tanto da parte do Lula como da parte dos negociadores, sem tanto afogadilho e sem tanta sofreguidão. Por quê? Passados aí 2 meses do tarifaço, o que a gente tem de balanço é que o impacto na economia brasileira, mesmo nas exportações, não foi tão horroroso, monstruoso como se esperava. Menos da metade dos produtos da nossa pauta de exportação estão sob o impacto do máximo ali, do teto do tarifaço. Outros estão sobretaxados, mas num nível menor. E tem quase 30% dos itens da nossa pauta de exportação que estão incólumes a qualquer tarifa. Esse é um dado da Câmara Americana de Comércio para o Brasil, a ANCHAM, estão numa reportagem de hoje do Globo, e isso mostra que o Brasil não precisa ir para essa conversa entregando os anéis, os dedos e tudo mais. Ele pode ir numa posição estratégica e que atenda aos nossos próprios interesses. Muito bom. Vera Magalhães, a gente vai continuar acompanhando o desdobramento destas negociações. Mais tarde a gente te ouve no Ponto Final e amanhã você está de volta aqui com a gente, combinado? Combinado, meninas. Um ótimo jornal para vocês. Até lá. Até mais.